Porque o Ancelotti do começo da carreira é um cara que eu respeitava, por óbvio, mas não gostava tanto, né? O Álvaro de Natália, um time mais fechadinho, com alguns Ambrosinis e alguns Gattusos e tal, e eu tenho medo do Gattuso mesmo. Ele é da mesma Acho que é terra. justo ter. Justo, né? Assim, o Trump teria medo do Gattuso, assim. Aliás, ele é da terra do meu bisavô, então eu posso dizer, Coriliano Calabro. E ele é primo de um sócio meu, então conheço meu sócio, eu tenho mais medo ainda do Gattuso. É genético. Exatamente. Assim, mas o Ancelotti ele foi se moldando para melhor e, digamos, mais ofensivamente para o meu gosto. Eu acho que o Ancelotti, da mesma maneira, chegaria ao Brasil. Mas chegaria Mas um talvez a um técnico Brasil melhor. estrangeiro, talvez não, porque o orgulho da Então, seleção, papapá, é que é muito longe, quase 50 anos, mas mesmo assim... E é interessante, o Ancelotti já jogava lá, jogava Sim. com Falcão, inclusive, né, na Roma, e o ano seguinte seria campeão italiano, e 2 anos depois vice-campeão da Europa, perdendo nos pênaltis a Roma para o Liverpool no Olímpico de Roma, a Champions, não se chamava Champions na época. Você tocou um termo que é indo além das 4 linhas, diria o ex-presidente, e me toca muito o orgulho, o termo orgulho. Tem orgulho em muitas E você coisas. citou 50 e depois agora 82, Exato. acho que são as duas mazelas em termos de orgulho nacional. Totais. Mas é interessante, o termo orgulho ele me parece um pouco prepotente, arrogante, egoísta. Por exemplo, eu tenho orgulho dos meus filhos? Claro que tenho, né? Mas eu diria, eu prefiro amor, porque orgulho parece uma coisa meio minha só. Orgulho, tá? Saiu, sou orgulhoso, perfeito. sabe? Nesse sentido, tá? Eu não acho um outro termo melhor, mas eu faço essa questão. Então, assim, o Brasil tem que, às vezes, parar, e a gente parou, talvez, para achar que só nós sabemos futebol, só nós sabemos jogar. E esse não é só preconceito, esse pensamento tacanho que parte da imprensa hoje tem, e que somos penta, tá, mas quantas Copas a gente perdeu? 17. Velho, não é essa a conta. Ganhamos 5 e perdemos 17. Não, ganhamos 5. E é essa coisa de que o Brasil ganha a Copa e perde a Copa. Então, não é o outro que ganha. Não é Espanha, Alemanha, França, Argentina. Não, a gente que perdeu. Não, velho. O outro que ganhou. A gente pode ter tido, como em 82, maiores chances, não ganhamos. Ei, 86 nem perdemos, e 78 também não. 78 caimbamos invictos, e em 86 perdemos nos pênaltis. Um jogo fabuloso contra a França, contra o Brasil, do Tele, que já não era tão bom, mas ok. Assim, por que não podemos abrir mão da nossa, digamos, soberania nacional para ter um treinador estrangeiro? Até porque essa primeira Copa que ganhamos em 58, é Vicente Fiola ali, às vezes dormindo no banco e nada contra, mas ele havia sido, por mérito dele, não por soberba, auxiliar técnico do Bela Gutmann em 57. O esquema tático do Brasil na Copa da Suécia é muito parecido com aquele que o Bela Gutmann, pela escola húngara de 54, havia aprendido na Europa, trouxe ao Brasil, ao São Paulo campeão paulista de 57 com o Fiola de auxiliar, que é a gênese do 4-2-4, que depois vai dar no 4-3-3. Então, assim, o Brasil aprende já na primeira conquista mundial com um treinador estrangeiro. Então, não tem... E no mundo de hoje, globalizado, velho, todo mundo é normal. Mas é só ir na própria ponta, que o futebol não é um esporte nacional, ele não foi criado aqui, não é biribol. Exatamente, não é o biribol, como falava, e muito mal, Graciliano Lima Barreto, perdão, ele falava, não, esse esporte nunca vai pegar aqui no Brasil, o esporte do Brasil é rasteira, e uns outros esportes lá absolutamente nacionais, e parece que pegou. E, de novo, o Brasil também não consegue, ou não tem conseguido até, estamos em 25, ganhar outras Copas, porque o mundo, graças a Deus, está mais migratório, está mais globalizado, e a gente vê desde o nosso Penta em 2002 uma ciranda de campeões como desde 30. Na primeira Copa a gente não tem 6 depois do Penta no Brasil. Vários inéditos São campeões diferentes, é Itália, Espanha, Alemanha, França e Argentina. Nunca houve esse rodízio de campeões. E um detalhe, você pega o Brasil de 2002 ou desde 58, ou que Gilberto Freire já falava em 37 antes da primeira Copa da França em 38. Vê na hora do ouvir o Dum lá, né? O time, a câmera passando. Então passa lá um bisneto de alemão, um neto de italiano, um índio, um indígena, um cafuso, um crioulo, eventualmente um primo, o Andreas Pereira, que nasceu da Bélgica. Você tem de tudo sempre no Brasil. Agora pega a França, que nos eliminou em 86, lá no México, nos pênaltis. Você já tinha ali... O Janvion não estava em 78, mas você tinha o Tressor ainda, né? Você já tinha 1 ou 2 ou 3 ou 4 negros no time. Em 98, muito mais. Muito mais, já é o primeiro time. 2018, dos 23, 16 dos pais deles, né, e alguns jogadores, tinham nascido no Caribe, na África, e não só na França. Tinha em Portugal, tinha em Itália, tinha Suíça. Você pega a Itália nos últimos anos, a Inglaterra já desde o final dos anos 70, a Bélgica.
A Bélgica, aquela Bélgica terceira colocada em 18, que nos eliminou nas quartas, a famosa geração belga, já tem muito mais jogadores de outros países. A riqueza étnica que antes era, entre aspas, só brasileira, e para mim o que diferencia o Brasil da Argentina no futebol é ter muito mais negro, né? E muito mais dos povos originários também na seleção brasileira do que na seleção argentina, essa riqueza étnica que o futebol, diferentemente do vôlei, do basquete, você pode ter um baixinho, tipo o Romário, e precisa ter um galalau, tipo o Dida, Marcos, Rogério Ceni, para pegar os goleiros do Penta, para fazer a compensação. Um Dunga, um médio italiano, médio alemão. Você tem vários tipos de etnias, que dá para dizer assim, de uma maneira bem simplista, para compor um time. E a França tem sido o grande país do futebol mundial nos últimos tempos por causa disso. E a Espanha, além de uma mudança geracional, hoje tem um tal de Lamine Yamal, que se você olha para ele, você pode falar, para ele joga na Espanha, na Bélgica, em qualquer país hoje, graças a Deus, na Itália eu sou bisneto de italianos, na Alemanha eu sou bisneto de alemães, o Lamine Yamal de origem argelina pode, claro, pela Argélia é França, mas enfim, mas acaba sendo Espanha. Podia estar em outros países. E eu estou falando de um cara que, agora em 2025, a gente já viu, e para mim só o Pelé, com a idade dele, jogou mais do que ele. E vai jogar mais depois, eu não sei. Mas é como diz o meu companheiro de TNT, o Marcelo Beckler, o Lamine Yamal não precisa mais crescer. É isso aí. Se ele fizer o que ele faz, por mais 15 anos já está maravilhoso. Né? Ele já virou apelão. Ele vai pegar a bola na ponta direita, driblador e vai jogar no ângulo do goleiro. Pô, que sem graça. É um videogame. Ao vivo.